Muito bem, meus irmãos. Nós havíamos, no final do mês anterior, iniciado o trabalho deste capítulo, que é a parte primeira, o capítulo 4, mas nós não o concluímos. E hoje nós faremos, então, esse trabalho de conclusão, entrando mais em um tópico que traz 5 perguntas, e são essas 5 perguntas que nós iremos desenvolver hoje, mas vocês verão que são 5 perguntas que dão, como diz normalmente o dito popular, dá pano para manga, porque existe possibilidade de desenvolver muitas ideias em torno delas. Então vamos lá. Nós estamos aí na primeira parte, no 4º capítulo, que trata desses 3 tópicos: os seres orgânicos e inorgânicos, a vida e a morte, inteligência e instinto. Hoje, nós vamos ficar nisso aqui: inteligência e instinto. Só isso, não faremos outra coisa. Vocês se recordam, aqueles que assistiram, que nós tratamos, na nossa reunião última do mês passado, esses tópicos, mostrando que Kardec definia os seres orgânicos, os seres inorgânicos. Isso tudo vocês poderão observar e acompanhar lá em O Livro dos Espíritos. Mostramos aí uma relação muito interessante, colocando o universo em vida, mostrando, e também as obras de André Luiz, que abordavam a questão do desenvolvimento do princípio espiritual, caminhando por esses diversos reinos. Entramos também nos aspectos do princípio vital, que ele é um dos tópicos deste capítulo 4º da primeira parte. E o princípio vital, ele tem uma importância muito grande, nós o conhecemos, ele transmite, é possível de ser transmitido, né, pelo passe, reativando, animando, mantendo, vitalizando o nosso organismo e tudo mais. Mas o nosso foco, como eu disse, hoje será tratar as questões ligadas à inteligência e o instinto. Então vamos trabalhar instinto e inteligência. Vejamos, então, a questão 71 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores que trabalharam nessa obra da codificação e particularmente do Livro dos Espíritos: a inteligência é atributo do espírito? É atributo do princípio vital? E vejam o que os espíritos responderam. Não, pois que as plantas vivem e não pensam. Vejam, o Kardec perguntou e os espíritos falaram: olha, as plantas têm vitalidade, mas as plantas não pensam. Portanto, o princípio vital não pode ser um atributo da inteligência. Existe, sim, diferença entre eles. E essa diferença, a fonte da inteligência, Kardec trata, pergunta e os espíritos respondem. Nós vamos ter lá onde? Olha, a pergunta 72. A fonte da inteligência é a inteligência universal. E o que é a inteligência universal? A inteligência universal é Deus. A fonte está em Deus, o nosso Pai. O halo, o hálito, como diz André Luiz, que dá força à vida. É nesse foco que nós temos a fonte da inteligência, em Deus. E dizem os espíritos ainda, só que lá na pergunta 24, olha, a inteligência é sim um atributo do espírito. Portanto, a inteligência não é atributo do princípio vital, sim um atributo do espírito. Vamos lá. A construção da inteligência. Meus irmãos, não é à toa que nós temos comentado muito a importância da obra de Francisco Cândido Xavier, que nós amamos.
Nós amamos Chico Xavier. E olha, que nós falamos muito, porque Chico trabalhou, além dos exemplos que nos deixou, a complementação da obra de Allan Kardec. E vejam, nesse estudo aqui que foi feito na nossa casa, o Gilson trabalhou, alguns instrutores estiveram juntos dando apoio, e nós vemos aí no capítulo 3º do livro Evolução em Dois Mundos, tratando das faixas inaugurais da razão, nós verificamos esta abordagem. A mônada assimilou organização, reprodução, memória, instinto, sensibilidade, percepção, preservação própria. E vejam o que é que André Luiz nos fala a respeito deste desenvolvimento. A mônada vertida do plano espiritual atravessou os mais rudes grifos da adaptação e seleção, assimilando os valores múltiplos da organização, da reprodução, da memória, do instinto, penetrando assim pelas vias da inteligência completa. Vejam o caminho pelo qual o processo se deu. Da reprodução da memória, do instinto, penetrando assim pelas vias da inteligência. A coisa se deu estruturando-se aonde? Na mônada. E essa explicação é André Luiz que nos traz, abrindo a nossa mente para entrar nesse campo de compreensão que é tão importante para todos nós. Mas vamos continuar, vejamos mais. Kardec, aí nós vamos encontrar em O Livro dos Espíritos, tratando do instinto, ele diz que o instinto é uma espécie de inteligência, uma inteligência rudimentar. Seria, vamos assim dizer, os primórdios da inteligência. O instinto não raciocina. Quase sempre, olham, ele não raciocina, mas quase sempre nos guia. Se guia, orienta. Se orienta, ele tem uma finalidade, mas vamos caminhar. Vejamos mais aí. Na pergunta 74, Kardec, ele batia na tecla, ele queria efetivamente as respostas. E ele pergunta, então, a distinção do instinto, da inteligência e do instinto. Como se entender isso? Como se dá essa diferenciação, essa distinção entre esses dois? E para distinguir essas coisas, então, nós vamos ver o que os espíritos falaram. Muitas vezes se confundem, mas muito bem se podem distinguir. Vejam, instinto e inteligência, eles podem muitas vezes se confundir, mas é possível distinguir um do outro. E como é que será que nós podemos então fazer essa distinção, já que existe uma possibilidade de confusão entre eles? Vejam o que os espíritos responderam. Pelos atos que expressam ações nossas, nós conseguimos distinguir o que é instinto e o que é inteligência. Nesta obra, No Mundo Maior, que quem não leu, eu aconselho que leia. E que leia o capítulo 3º. E o capítulo 4º, eles se ligam muito. E nós temos ali um esclarecimento que é trazido por Calderaro, falando da casa mental. É algo de extraordinário. E o próprio André Luiz, comentando o Calderaro, ele fala da habilidade de Calderaro como instrutor, da maneira como ele conseguia falar
demonstrar conhecimentos novos com uma didática que não deixava nenhum tipo de dificuldade para o entendimento. E neste capítulo, Calderaro, tratando dessa temática, ele nos diz o seguinte, veja. No sistema nervoso, temos o cérebro inicial, repositório dos movimentos instintivos e sede das atividades subconscientes. Figuremo-lo como sendo o porão da individualidade, onde arquivamos todas as experiências e registramos os menores fatos da vida. Vejam, ele qualifica como um porão da individualidade, onde são arquivadas experiências e também são registrados os menores fatos da vida. E aí Calderaro continua ainda a desenvolver essa ideia nesta explicação da casa mental. E aí ele utiliza o cérebro. E ele diz que o nosso cérebro pode ser entendido como um edifício de 3 andares, de 3 pavimentos. E aí ele faz, então, a conceituação desses 3 andares, desses 3 pavimentos. O primeiro, nós encontramos os impulsos automáticos. Os processos do automatismo estão neste primeiro. No segundo, ele coloca o das conquistas atuais. E no terceiro andar, no terceiro piso, a casa das noções superiores. E ele diz: num deles moram o hábito e o automatismo, no outro, o esforço e a vontade, e no último, o ideal e a meta superior a ser alcançada. Vejam, meus irmãos, quanta coisa nós podemos tirar desta reflexão, destas palavras de Calderaro. Ele está falando para a gente aí do subconsciente, do consciente, do supraconsciente. Quem não leu, como eu disse, leia. Pare e reflita nas ideias que Calderaro está nos trazendo a respeito destas questões. Vamos continuar, então, aí na inteligência e no instinto. A pergunta 75. Ela trata sobre a possibilidade do instinto ser infalível. Olha, porque nós vimos ali alguns comentários importantes. Será que o instinto é infalível? Vejamos. O instinto também pode conduzir ao bem. Olhem, o instinto pode nos conduzir ao bem. Então, se te passar deste raciocínio, eu posso pensar que eu posso ter só o meu instinto como elemento norteador para tudo, já que ele pode me conduzir ao bem. Mas vejamos, em A Gênese, Allan Kardec trata esse aspecto com muita propriedade. E ele diz, no homem, só em começo da vida, o instinto domina com exclusividade. Só no começo da vida. E diz mais. O instinto é guia seguro, nunca se engana. A inteligência se equivoca. Olha, o instinto é guia seguro. O que se equivoca é a inteligência. O que será que a inteligência se equivoca? Qual será o elemento que favorece isso? Meus irmãos, é o livre-arbítrio. Porque é com o livre-arbítrio que nós fazemos as escolhas. E é através dessas escolhas que nós encontramos caminhos que nem sempre nos permitem encontrar a felicidade que nós procuramos e almejamos. Mas na pergunta 75A, Kardec bateu novamente, querendo verificar se existia a possibilidade da razão ser infalível. Ele perguntou antes sobre o instinto, agora ele bateu
na questão da razão. Vejamos, então, o que os espíritos responderam. Quando não falseados pela má educação, ou seja, pelo orgulho e egoísmo. Vejam, a razão ela pode ser infalível, sim, mas existe uma condição. Ela não pode ser fraquejada pelos problemas ligados à má educação, ao egoísmo e ao orgulho, que são as grandes chagas da humanidade e que atuam em nós, tomando uma força e gerando os grandes problemas que nós conhecemos. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. Vejam, aquilo que nós comentamos anteriormente, o instinto ele não raciocina, mas a razão, que é uma movimentação da nossa inteligência posta em ação, ela sim dá ao homem a capacidade da escolha. E a escolha é uma ação direta do livre-arbítrio, que faz então nós caminharmos por caminhos diferenciados. Vamos lá. A inteligência e instinto. Agir só pelo instinto seria o melhor caminho? Será que seria o melhor caminho para nós? Vamos ver. Também Allan Kardec nos trazendo um esclarecimento em A Gênese. O homem que só pelo instinto agisse poderia ser muito bom, mas conservaria adormecida a sua inteligência. Meus irmãos, a inteligência foi dada ao homem para o seu crescimento. O livre-arbítrio foi nos dado para que nós pudéssemos, pela nossa vontade, adquirir as condições pelo trabalho e pelas escolhas. Aí é que nós vemos a bondade e a grandiosidade de Deus, nos dando, então, a bênção da oportunidade de crescer pelos nossos pés, sem que tenhamos, de forma nenhuma, não é? Aquela escolha ou um merecimento que não foi decorrente de um esforço pessoal. Aquele que não domina as suas paixões pode ser muito inteligente, porém, ao mesmo tempo, muito mal. Olha que coisa mais clara esta colocação de Allan Kardec. Pode ser muito inteligente, mas ao mesmo tempo ele pode ser muito mal. E qual a vantagem, então? Meus irmãos, quanta coisa tem nas obras de Kardec para o nosso estudo. Mas o instinto e a paixão não faz parte desse capítulo, mas Kardec continua no desenvolvimento das ideias de instinto e inteligência e coloca a questão da paixão. Então, nós trouxemos também para fechar essa ideia. Então, Kardec diz que nas primeiras idades, os dois, instinto e paixão, eram forças igualmente inconscientes nas primeiras idades de quem? Do homem. Mas ele continua. Elas são individuais. E a paixão, ela tem a intensidade e a natureza conforme os indivíduos. Veja, a paixão, ela está vinculada ao quê? Ao nosso livre-arbítrio, às nossas escolhas, às nossas decisões. Ela tem intensidade e natureza que difere de pessoa para pessoa. Portanto, ela é diferente do instinto, esse impulso natural que todos nós temos e que pode nos auxiliar tanto também, como nós vimos, nas colocações aí. E, meus irmãos, para encerrar, esta ideia que Emmanuel, não é à toa que Emmanuel é considerado o educador do século. E pela mão de Chico Xavier nós temos isso aí. Vejam as palavras, da sensação à irritabilidade, da irritabilidade ao instinto, do instinto à inteligência e da inteligência ao discernimento. Séculos e séculos correram
incessantes. A evolução é fruto do tempo infinito. Nós vimos lá em André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, a mônada se desenvolvendo, adquirindo todos os processos do instinto e até chegar na razão plena, na inteligência. A evolução é fruto do tempo infinito. Muito bem, meus irmãos, nós agradecemos a todos e vamos então passar para a segunda parte do nosso trabalho desta noite.